Vamos lá. Bom, sei que ainda tem um pessoal para entrar aí, vamos aguardando aí todos, mas deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui. Bom, recebi, acho que da maioria de vocês aí, referente à atividade que a gente combinou na aula passada. Vou postar de novo aqui a atividade. O senhor vai postar onde? Não, vou mostrar aqui na tela, né? Tá bom. E eu vou mostrar onde está postado também no Avatar, que eu já esqueci aqui, mas vamos lá. Acho que aí... Não. É que eu errei, aqui não. Jennifer. Vamos lá. Eu vou entrar aqui no gestor de projetos para achar onde está a atividade da aula anterior, que deve ser na 3. Falando de gestão de projeto de software, tá? Ainda vamos manter aqui. Depois a gente fala um pouquinho do projeto. Aqui, ó. Peraí, deixa eu só ver quem está chegando aqui. Então, depois eu mostro de novo, mas na seção 3.3 foi da aula passada, na pós-aula, tem aqui, ó, atividade valendo ponto. Essa atividade é esse arquivo aqui, ó, né, que escrevemos na aula passada, que pode ser entregue ou mandado por e-mail, na verdade, até sexta-feira. Deixa eu ver se é isso mesmo. Até sexta-feira agora. E aí você tem 2 ou 3 opções aqui, eu coloquei, para realizar esse trabalho. Valendo ponto para o projeto, ou gestão de projeto de software. Ok? Então, eu recebi aí de alguns de vocês, tá dentro aí do que a gente combinou e tal. E hoje eu vou fazer uma nova proposta de trabalho, mas não para o dia 8, aí a gente estende para o dia 15. E vamos escrever essa atividade aqui, ó. Professor, desculpa, em qual seção que está esse trabalho? Esse que eu pedi está aqui na 3.3. Deixa eu voltar aqui. Está na 3.3. Na pós-aula aqui, ó. Certo. Tem ali atividade. Obrigado, nada. Tem ali atividade valendo pontos, tá? Que é esse cara aqui, ó. Elaborar um formulário de solicitação de mudança, né? Depois você pode, se quiser, incorporar no projeto integrado ou não, aí fica a critério de vocês, mas enfim. Ou então fazer uma pesquisa com as principais ferramentas de prototipagem, tá? A Thaís falou uma coisa e realmente ela tem razão. Criar um protótipo de sistema em 1 ou 2 telas, mas não vou exigir, eu acho que isso aqui é só um exemplo do que a gente poderia desenvolver, né? Vamos falar assim, numa aula mais prática, tá? Mas seria o ideal. Mas, de qualquer forma, não se você fez só a pesquisa, é o que está pedindo aqui, ó. Uma pesquisa com as principais ferramentas de prototipagem. Só para relembrar, tá? Eu vou pegar esse texto aqui, eu gostei dele. Lécio, no caso... Boa noite. Boa noite. No caso desse trabalho que você está falando aí, só tira uma dúvida minha, como que é? É só uma pesquisa simples ou precisa ter normas ABNT? Não, pesquisa simples. Tá? Nessa pesquisa, eu coloquei aqui, ó, indicando, né, quais são as principais características. Não precisa pegar 15 tipos de software que faz prototipagem, pega 5, sei lá, 6 no máximo, ou 3, mas traz quais são as principais
características, tá? Se é gratuito, se é português, enfim. Ou se tiver algum exemplo de tela que ele mostre, enfim. É isso, é uma pesquisa simples aí, tá? No caso, pode escolher, no caso, ou a pesquisa ou o formulário, no caso. Isso, ou formulário. Obrigado. Eu que agradeço. Não esqueçam, por favor, de colocar esse cara aqui, ó, tá? Isso aqui é importante para mim, que senão eu colocar no assunto lá, ó, atividade, gestão de projeto de software, tá? Por favor. E até o dia 8. Essa é da aula passada. Para a aula de hoje, ou melhor, na aula de hoje, será que ficou gente lá na outra sala ainda? Não é possível, né? Olha, se mostra para mim de novo, por favor, onde que tá essa atividade? Eu não tô achando a encontro 11. Na unidade 3, sessão 3, na pós-aula. Ah, tá, no projeto, na gestão de projetos, no caso. Gestão de projetos, tá? A gente está utilizando a salinha aqui de projeto integrado, mas eu estou falando ainda da disciplina anterior, porque a gente tem que acessar a sala aqui, enfim. Tá? Vamos dividir os assuntos aqui, Bom, vamos lá. Cadê o cara que eu estava escrevendo aqui? Deixa eu fechar aqui, não. Fechar esse. Ah, tá aqui, ó. Esse aqui vai ficar mais fácil para a gente fazer. Vamos colocar aqui. Eu vou pegar o conteúdo que está aqui. Eu gostei dessa versão 3.4. Vou utilizar esse carinha aqui. Deixa eu ver que data que vai ser aqui, dia 15. Bom. Peraí, vamos fazer rapidinho aqui. Acho que voltou, né? Caiu aqui, mas acho que voltou normal. Bom, aí é o seguinte. Para essa disciplina, a gente precisa ter no mínimo aí, pelo menos, acho que é interessante, 2 atividades, tá? Valendo ponto. Então, com base no que nós vimos agora há pouco, ali naquele conteúdo, eu acho que fica interessante a gente pegar exemplo de indicadores, né, de painéis ou telas, né, de indicadores de desempenho, né, fazer uma pesquisa. Deixa eu colocar aqui, ó, pesquisa sobre vou colocar esse carinha assim. O pessoal tá chegando aqui de novo. Então aí fica uma proposta aí para mais uma atividade aí até o dia 15. Não sei se ficar muito poluído fazendo assim, mas tirar o negrito, por outra cor aqui, deixa eu ver. Ô, Alessio, Oi? deixa eu fazer uma pergunta aí. Esses indicadores, você precisa de quantos painéis aí que a gente apresente?
Opa, boa pergunta. Vamos mudar aqui, tá? E a gente vai fazendo junto, cara. Acho que é legal fazer um só, né? É, porque dependendo do painel, ele é bem extenso, né? Se ele compreender Exatamente. vários indicadores, se ele tiver vários indicadores, ele já Isso. abrange tudo. E pode ser de uma operação em ongoing, até que ser de o indicador de um projeto em execução. Não, fica a teu critério. Eu gostaria só que fosse feita essa pesquisa de um exemplo de um indicador que tem algum painel qualquer, geralmente é uma tela só, né? Que pode ser um indicador de desempenho, mas aí se eu não colocar aqui vai ficar uma coisa muito abrangente, aí fica a seu critério também, se você quiser fazer. Sim, se for uma operação que tem medição de backlog, de aging, de SLA, FCR, essas coisas, pode ser? Pode, ótimo. Legal. Legal. Então, aí, ó, proposta para nossa segunda atividade. Eu vou postar ali, deixa eu salvar esse cara. E eu já posto lá para vocês, tá? Deixa eu salvar aqui. Eu tenho aqui vou por dentro da atividade, eu já coloco lá e já mostro que tá lá. Vamos lá, Ctrl 2. Atividade. Então, eu já vou postar aqui para vocês na seção 3.4. Gestão de projeto de software. Na pós-aula. Vamos entender que é depois, né? Atividade. Deixa eu pôr letra maiúscula aqui. Pontos. Atividade 2, vai. Atividade 2. Além do ponto. Pega para o dia 15 do 4. Ou do 5. Deixa eu pôr aqui um pouquinho maior. E eu vou anexar aqui o arquivo. Vou voltar tudo de novo aqui. E esse trabalho dos indicadores vai ser para a matéria de gestão de software, né, Alessio? E exatamente. Gestão Tá, então de projeto e ele é individual ou é em grupo? individual. Tá legal. Vamos fazer duas, tá? Então, aqui seria a nossa segunda atividade. Que vai estar aqui, ó, na unidade 3.4. Na pós-aula. Já está lá. Então, deixa eu só publicar e já vou mostrar para vocês. Muitos caminhos para percorrer nessas telas, né? Ó, gestão de projeto de software. Então, atividade na última sessão da unidade 3.4, na pós-aula. Então, ainda não está aparecendo. Tem que atualizar aqui. Marquinhos. Vamos esperar um pouquinho aqui, ele já deve liberar. Eu só conferir que isso foi aqui mesmo que eu pus, mas acho que é isso mesmo. Eu coloquei. Vou conferir aqui, né? Porque enquanto eu estou falando, quem quiser acessar e já baixar, já fica mais fácil, né? 3.4, tá lá mesmo. Aqui é só questão de atualizar aqui. A página para mim ainda não está aparecendo. Alessio, mais uma dúvida. Você precisa do painel em si, pode ser em PDF, ou você quer o arquivo que está com a base anexa? Não, pode dar um print se for print no Word mesmo, só põe teu nome dentro do arquivo também, né?
Uhum. Uma pesquisa bem simples mesmo, tá? Só para Uhum. mostrar ali que você trouxe algum resultado. Não, porque às vezes a base anexa fica muito pesado, né? Porque relatório às vezes é muito pesado com dados, né? Não, então faz em PDF, se for o caso, se for baixar alguma coisa assim. Mas se for uma pesquisa, pode ser desse outro jeito, tá? Então, ó, Legal. já tá legal? Então já tá ali postado para vocês na unidade 3.4, na pós-aula, ó, atividade 2, né? Então nós temos aí duas atividades aí. Essa é para o dia 15, ou seja, na outra semana. Então tá mais um respiro aí para quem não fez, para poder realizar essa atividade aí. Professor, Pois não? eu tenho uns modelos no Power BI, não tem problema não, tirar print, adaptar e colocar no... Ótimo, cara. Beleza, pode fazer, Renato. Beleza. Excelente. Deixa eu só ver mais uma coisa aqui. Deixa eu ver o acesso da unidade 4, que dia que disponibiliza. Ah, já está disponível, dia 4 de maio. Então tá bom. Essa era a minha preocupação. Bom, então, ó, para quem chegou depois, ainda tá faltando. Nós tínhamos 48, 49 pessoas, agora só tem 34. De alguma forma, vai ficar gravado aí. Na unidade 3.4, que é a que nós vimos hoje, na pós-aula. Caramba, sumiu de novo. Oh. Engraçado, né? Será que eu pus na 3? Não, é na 4. Tá aqui na 4. Unidade 3.4. Aí na pós-aula tá lá, atividade 2 valendo pontos. Então, qual é a atividade? É esse arquivo aqui, ó. Que é um trabalho individual para gestão de software, projeto de software, entregue dia 15 no máximo, para o e-mail e tal, atividade no assunto, pesquisa sobre exemplo de um indicador com painéis, telas, que pode ser também ou somente indicador de desempenho. Aí você que vai definir a sua pesquisa. Então é somente um indicador aí, tá? Acho que é interessante aí escolher um tal e mandar por e-mail. Combinado? Combinado. Combinado, professor. Então é isso aí. Bom. Bom, a princípio é isso. Eu não sei, eu fico às vezes meio pensando assim, não sei se o link lá apareceu para todos e tal, porque cai muito, cara, os acessos aqui. Mas de qualquer forma, não sei se vai ficar claro ali a atividade, né? Teria que, por isso que é legal não, por isso que é importante, né, acessar aí e observar o que está disponível, enfim, que está ali postado pelo professor, né? Falou, deixa eu ver o que é isso aqui e tal, sempre dá uma olhada. Não só na minha disciplina, né? Acho que isso é importante aí para qualquer disciplina aí, para vocês observarem. Eu não mostrei aqui, né? Peraí. Aqui, ó. Então, clicou na unidade, ele vai aparecer aí postado pelo professor, então acho que isso daí é sempre importante. Ainda mais para essa disciplina nossa, que ela é já pré-moldada, né? Já vem pré-estabelecida ali com informações da instituição, mas essas atividades a gente vai acabando fazendo dessa forma aí, né? Pensando dessa maneira aí. Bom, então isso aí é um ponto. Uma segunda atividade para vocês desenvolverem como projeto. Vou cortar aqui o microfone aqui.
senão eu não consigo fazer nada aqui. Bom, vamos lá. Como projeto, né, eu postei na aula de projetos, vocês vão perceber lá. Agora vamos Alex, falar do... Pode falar? consegui chegar lá agora no 3.4, para mim ainda não aparece não. Demora? Para mim demorou um pouquinho, tá? Porque aqui tá no 3.4, né, em gestão de software, né? Isso. Não, Após a aula. Demora um apareceu pouco, ainda. tá? Maravilha. Que apareceu já. Apareceu? Para mim aqui não veio ainda não. Eu não sei onde você mora aí, cara. Você tá muito longe daqui. Tá Vai vindo saber, de jeguinho né? essa rede. Acho que é rádio, né? Mas tá bom. Tá bom? Eu aguardo aqui. Beleza. Bom, agora vamos falar do projeto integrado, ok? Finalizamos aqui, então, a questão aí da atividade e tal, do conteúdo da gestão de projeto de software. Agora a gente vai falar especificamente do projeto integrado, tá? Então, vamos lá. O que eu postei aí no encontro 12, que é o nosso encontro hoje aí, ó. Aqui acessando o projeto integrado, tá? Então, a disciplina aí, ó, tem projeto 2, 3, 4 e 5, tá? Então, para cada semestre aí, é o número aí do que aparece para vocês. Deixa eu habilitar aqui. Então, é um conteúdo com orientações um pouco mais amplas, né? Vamos dar uma analisada aqui nesse material rapidinho. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Que dá para a gente observar, né, da proposta dessas orientações. Bom, aqui é tanto para quem, já falei um pouquinho, vai começar do zero, tal, ou tá com dificuldade aí para poder elaborar um projeto, enfim, dar continuidade no que foi feito anteriormente. Tem aí, eu não sei porque que tá, acho que é a tela aqui, mas enfim. Começa com, né, discutindo aí as questões para elaboração, né, de um projeto. Ok, até aí tudo bem. Nós vimos que para a gestão de projeto de software, o que é relevante aqui, né? Que nós precisamos elaborar aí um escopo, né? Tem o custo, a qualidade a gente vai ver um pouco mais para frente, e o cronograma, né? São algumas peças importantes aí, para qualidade ou para algum tipo de serviço. Ainda assim, quem são as pessoas, né, responsáveis, né? O nome, enfim, o nome do gerente do projeto, analista e por aí vai, numa estrutura organizacional. Aqui a gente já viu esse assunto aqui, né, na aula retrasada, quais são as habilidades do gerente, né? Que mais? As pessoas e o desenvolvimento do projeto, dando aí algumas pistas, né, para quem possa revisar o projeto. Aqui é uma sugestão, tá? Percebam que, assim, são padrões, né? Não dá para a gente tratar especificamente por conta até de alguns fatores que alguns projetos já foram ou já começaram a ser elaborados ao longo de algum período, mas que, de alguma forma, a gente precisa entender que a gente tem que tentar encaixar um escopo, que foi o que eu pedi lá, os custos, a qualidade, a princípio, a gente vai ver de outra maneira, o risco, o tempo, né, que é o cronograma, e eu passei um modelinho também, né? E aí, aqui, como orientação, né, vamos falar assim, traz nesse molde aqui um entendimento, né, dessa forma. Tem até um gráfico que a gente conhece bem já aqui, das fases do ciclo de vida do projeto e a questão referente aos recursos, né, a questão financeira aí.
bem didático, eu diria aqui. Os limites de um projeto, a gente não... E na sua própria questão de ciclo de vida, em que momento alguns passos possam acompanhar. Bom, olha só, atividades da fase. Então, aí você tem a escrita mesmo, né, que é o objetivo, a justificativa, todo aquele processo inicial que a gente havia conversado, né, lá um pouquinho, há um tempo atrás, e detalhando esse projeto. Então, aqui é uma fase onde você traz as informações desse projeto com detalhe. Na sequência, né, a gente tem a estrutura analítica. Peraí que tá complicado. Rasguei. Saliva. Desculpa aí. Nesse modelo, né, percebam que essas três questões aqui acabam se amarrando, né, no que nós definimos até agora. E o cronograma e a estrutura analítica. Então, isso para um projeto para desenvolvimento de sistema. Não estou falando, é lógico que eu sei que tem gente ou grupos que fizeram de outra maneira, né, mas vamos por partes, tá? Só estou reforçando o ideal, né, vamos falar assim, aí de uma forma um pouco mais ampla. Ainda né, no caso, é importante criar um plano de risco. Tá? Esse material, volto a falar, está ali disponível para vocês no encontro 12 do projeto integrado. Criar o plano de riscos, né? Que a gente viu isso, né? Os riscos lá na disciplina de gestão de projeto, que são os riscos associados ao teu projeto. Então, é uma inclusão que, não só o risco, uma mudança, um formulário. Por isso que eu falei, quem quiser fazer atividade valendo ponto para gestão de projetos focado no formulário, pensa utilizando o teu projeto. Por quê? Aí você anexa uma atividade valendo para as duas, anexa, e é lógico que eu vou perceber que o grupo fez isso, né? Como parte aí do desenvolvimento do projeto. Mas você pulou isso daqui, Não é que eu pulei, é como eu estou dizendo, isso são fases de planejamento e tal, que depende muito da especificidade que a gente está tratando. Então, mesmo assim, percebam que ele agrega aí fatores, né, ou processos que a gente está falando em projeto, nesse software ou não. Tá? Então, esse material como orientação, ele dá para a gente abstrair e se orientar, né, como a sugestão é essa, para desenvolvimento de um projeto. Aí, isso aqui é para vocês conhecerem. A espinha de peixe, né, que é o nome para esse diagrama aqui, na verdade, ele é muito comum aí, se a gente for observar em algumas empresas, ele traz como parece uma espinha de peixe mesmo, né, mas é o diagrama de Ishikawa, que trata de identificar as causas, né, de um problema específico que está aqui centralizado. Né? Então, método, máquina, quais são as causas aí, meio ambiente, material, mão de obra, para que você tenha algumas soluções de problemas. Então, aqui é uma maneira de você elaborar, mas isso aqui, fique tranquilo, eu só estou mostrando, mas enfim, acho que é importante. E olha como que ele trata aqui, né? Para quem não conhece, manutenção das pistolas deficientes, poeira na cabine de aplicação, nas máquinas, né? Então, quais são aí algumas ações para serem feitas? Então, dessa maneira, identificando alguns problemas, e aí ele parte para a solução. E o que nós fizemos foi o termo de abertura do nosso projeto, trazendo, né, sei lá, cases, trazendo algumas coisas que o grupo aí definiu como sendo importante.
O exemplo, né? Já passei isso para vocês, tem um exemplo aí, em termos de abertura. O desenvolvimento do plano, ele aborda, além do termo de abertura, né? Tem um grupo que já trabalhou em cima do SMART, que é, abreviando as iniciais aqui, ó, né? Específico, mensurável, alcançável, relevante e limitado pelo tempo. Então, são informações que são desenvolvidas como ferramentas, né, e métodos aí para essa etapa. Então, aqui eu postei de novo, para quem chegou depois. Aí, deixa eu ver aqui, agora está ficando bom. Aqui no AVA, no encontro 12, do projeto integrado, esse material aí, eu acho que pode ser um pouco redundante, né, em alguns aspectos, mas eu acho que são orientações interessantes aí, como eu coloquei, gerais para o projeto. Mas eu vou ter que responder, eu já falei isso para vocês, por grupo, né, de cada grupo aí, dar como é que se diz, um feedback para as próximas etapas aí. A princípio, a maioria, vou falar maioria, mas boa parte dos projetos já tem um andamento bem direcionado, sendo que tem alguns projetos que ainda precisam ser incorporados. O que vai ser preciso, né? Então, vão ficando já aí antenados, que aí eu já vou começar a dar um feedback aí, provavelmente essa semana, nas próximas semanas, referente a essa necessidade da estrutura analítica, que eu vou observar ali no que foi feito, com o cronograma e uma análise de... Cadê? Opa, aqui, ó. Um plano de risco, né, com base no que a gente viu na nossa aula de gestão de projetos de software. Então, incorporar esse cara. E também, muito provavelmente, um formulário de mudanças ou então uma outra questão que a gente vai ver de risco ou de custos, né, para essa próxima etapa, finalizando o projeto integrado, que aí vocês vão ter um prazo, como o Bruno perguntou, até o dia da prova. Então, eu não sei ainda, não quero utilizar o calendário acadêmico por questões aí de a gente ter que depender de outros fatores, né, não mais da instituição somente, mas é um prazo bem extenso, tá? Então, as nossas aulas, eu diria, aí de projeto integrado, a gente vai, eu acho que avançar um pouco mais na semana que vem, por exemplo, no projeto integrado, porque não tem como eu diminuir a quantidade de horas que a gente tem que estar aqui no Teams, né, para uma e para outra. Então, 1h25 para gestão de projeto e 1 hora para projeto integrado. Então, a gente pode usar, dependente do nome, o período para a gente trabalhar aí. No caso, gestão de projeto de software, a gente usa um pouco menos a aula de projeto integrado, vamos falar assim, para questão de conteúdo, né? Mas em algum momento a gente sempre dá uns 10 minutinhos aí no final da aula e então a gente dá uma estendida. Então, essa orientação, acho que ela vai ser importante, já que a maioria que estava lá em gestão de projetos está aqui também agora. Então, eu gostaria de deixar isso aí combinado entre nós, né? Então, a gente utiliza aí 1h30, vamos supor, da gestão de projeto somada com o projeto integrado e mais um período aí um pouco mais curto para projeto integrado aqui no Teams. Então, por quê? Porque a gente vai ter alguns acréscimos são menores, alguns já fizeram no projeto integrado, então eu só vou mesmo orientar ali para que alguns trabalhos mais específicos, né, que não tiveram o foco como, não, de alguma outra maneira, né, como pesquisa, enfim, que tem um trabalho diferenciado. Diferenciado que eu quero dizer é que para a gestão de projeto de software, né, uma pesquisa, ela acaba, para não forçar vocês a fazer um novo trabalho, a partir do zero e tal. Então, essa intenção é manter esse trabalho de vocês, para que vocês não tenham que fazer um do zero aí só para essa
esse semestre. Então eu vou ter que tratar essa semana, mandando para vocês quais são os pontos. Então, em vez de eu colocar isso no AVA, por exemplo, olha, é para fazer aquilo e tal. Então, eu estou colocando algumas orientações, né, nesse sentido de que para alguns pode servir, para outros não, por conta da especificidade. Então, eu prefiro fazer a tratativa por e-mail para quem me mandou o projeto, né, devolvendo, fazendo a devolutiva pelo mesmo e-mail, e aí dar sugestões de inclusão. Mas, já vou afirmando, vai ser ali um planejamento de risco, no máximo, com alguma outra inserção, se já não estiver. Se tiver, eu respondo ali como é que vai ser aí para eu considerar. E aí a gente fica só atento que vai ser para a data da entrega final desse trabalho de projeto integrado, para no máximo até o dia da último dia da semana da prova. Sei lá, uma sexta-feira provavelmente que vai ser o último dia de aula de uma prova. Prova essa que, se for presencial, vai ser a semana da prova presencial, mas da disciplina da aula presencial, porque tem a prova interativa, né? Tem uma semana que é de prova interativa, depois prova blended, que é o nosso caso. Então, às vezes dá 2 semanas aí. Então, de alguma forma, está bem distante, eu diria, por conta de que nós estamos no começo de maio, provavelmente vai ser no meio de junho, do meio de junho para frente, que vão começar as provas, provavelmente, e que vocês vão ter que fazer a entrega aí do final do projeto integrado. Volto a falar, eu vou tratar isso por grupo, por e-mail. É lógico que não impede que a gente tenha outra maneira de conversar, não tem problema, pode ser por aqui, é o canal, a gente está aqui para isso. Mas, desde que a gente não se estenda, porque não dá para eu pegar aqui uma pergunta e ficar 20 minutos, né, enfim, abrindo o trabalho e tal. Então, eu acho que como é uma fase final, eu vou observar aí e tratar isso com vocês e respondo aí, sei lá, por exemplo, eu lembro de alguns, não vou lembrar. Mas eu sei que o Alessandro acho que fez sozinho, aí tem acho que a Samantha que me mandou, a Gabriela que me mandou, então eu vou responder para o último que me mandou, sinalizando. Aí essa pessoa provavelmente vai ter que sinalizar para o grupo, tá? Se tiver ou não algumas alterações para serem feitas. Então, é mais retomando essa linha e falar que a gente vai ficar, por exemplo, sei lá, 5, 10 minutos na aula de projeto integrado, quando necessário, a gente falar sobre o projeto integrado. Mas a gente vai fazer que nem hoje. A gente vai ter 1 hora e pouco lá, gestão de 1h30, 1h25 de gestão de projeto de software. A gente sai daquela sala, vem para projeto integrado e continua falando de gestão de projeto de software. A gente aproveita mais o tempo. Por que eu tenho que fazer essa troca, né? Porque já está estipulado numa agenda, não sei se dá para vocês verem aqui, ó, no calendário, senão vocês me avisam, mas está aqui, ó, o que foi definido para a carga horária dessa disciplina e o que foi definido para a carga horária do projeto integrado. Então, existe uma necessidade de ingressar nessa sala, né, vamos falar assim, como por exemplo amanhã. Amanhã é estipulado até as 21, se eu não me engano aqui, mais 1 hora, porque tem 1 hora de projeto integrado. Então, foi aberto aqui. Então, aí tem a necessidade de ter essa situação. Acho que é legal vocês visualizarem isso também. Entender, né? Por exemplo, o tipo da disciplina aqui é DIB, para quinta-feira, no meu caso, é 1h25 também, ó. 1h30, né? Então, não tem mais nada aqui. Então, o tempo da disciplina, é assim que é gerenciado, administrado, né? Então, não dá para eu, vamos estender esse cara e não fazer isso, não tem como, né? Porque tem que ter essa aula, entre aspas, né? Programada aqui, gravada, e a gente vai utilizar esse espaço, sim, sempre que possível, para a gente falar sobre o projeto. Então, acho que é uma maneira que eu queria colocar só para vocês visualizarem aí, como funciona, né, na prática aqui. Então, não é, eu particularmente prefiro seguir dessa maneira.
do que, não vamos usar mais a sala do projeto integrado só quando precisar. Não, vamos usar desse jeito que a gente está fazendo. Pode dar um pouco mais de trabalho, mas a gente faz esse breakzinho de 5 minutos, vem para cá e a gente tem mais uma horinha aí para a aula, dar continuidade na aula e dar sequência, porque em algum momento a gente sempre vai estar falando de um assunto ou de outro, do projeto integrado ou da gestão de projeto de software. Mesmo porque, deixa eu só ver uma coisa aqui, ó, que eu esqueci de comentar. Só rapidinho, peraí, rapidinho. Mesmo porque na gestão de projeto de software nós temos mais 4 tópicos, né? Não necessariamente 4 encontros. A gente pode fazer um tópico em 2 aulas, sei lá. Mas para a gente ganhar um pouco mais de tempo ali, no sentido de utilizando mais o espaço do projeto integrado, para a gente focar um pouco mais também nesse conteúdo e, se for necessário, fazer uma revisão aí dos 6 tópicos para a prova. Volto a falar, porque a prova vem da instituição. Tá? Então, ela pegada um pouco diferente aí. A gente não sabe, né? Uma coisa é eu saber as questões que eu quero trabalhar, outra coisa é eu ter uma suspeita das questões. Então, por isso que eu acho que a gente vai fazer dessa forma aí, se é que vocês concordam, né? Tranquilo para vocês? Tranquilo. Então, beleza. Para quem chegou depois, postei aqui, ó. Então, ok. Combinados, projeto integrado, tranquilo, eu vou fazer por e-mail, Zé Fini. Encerramos aqui o projeto integrado. Só vou mostrar novamente aqui que, para quem chegou depois, que foi a grande maioria, eu postei em gestão de projeto de software, na unidade 3.4, aqui, ó, que foi a aula de hoje, na pós-aula. Meu Deus, ele some. O negocinho é teimoso aqui. Eu postei a segunda atividade para essa disciplina, valendo ponto, tá? Ok, tranquilo. Olha lá, atividade 2, na pós-aula. Valendo ponto. Entregar na outra sexta-feira. Tá? Vocês têm 2 atividades. Então, eu não vou fazer uma atividade só para dar 1.000 pontos. Acho que são 2.000 pontos. Vou fazer 2 atividades aí, pelo menos, para a gente poder... Ainda tem mais conteúdos, né? Mas essa atividade é bem simples aí, não vai exigir muito aí. Qual é a atividade? De novo, é um trabalho individual, né? Para gestão de projeto de software, com as mesmas recomendações, né? De e-mail e tudo mais, para eu saber ali. E vocês vão trazer uma pesquisa sobre um indicador, né? Um tipo, ou uma ferramenta que seja única, que mostra aí indicadores de desempenho, alguns prints de tela, enfim, trazendo aí uma pesquisa sobre um indicador, que é o que a gente viu aí na aula passada. Eu acho que é o mais tranquilo possível para a gente poder trabalhar. Para você está tranquilo? Até o dia 15. Tá tranquilo, professor. Então, ó. Então é isso que eu gostaria de ter passado aí para vocês na aula de hoje. Então, a gente fica alinhado com os calendários. Temos mais 4 sessões, sendo que nós temos... Deixa eu ver se tem algum feriado aqui, porque eu não quero ver. Não, 1º de junho não. A gente tem um tempo bastante extenso aí para acompanhar. Uma vez que... Eu não vou dar a minha opinião, porque eu não tenho opinião sobre esse assunto. Que nós voltamos, se a gente voltar para a aula presencial... Eu não tenho mesmo.
tenho vergonha de falar, não sei o que falar sobre esse assunto. Dia 18, conforme vocês estão recebendo umas notificações, bom, nós temos ainda a aula da semana que vem, certo? Então, caso tenha alguma mudança, vai ocorrer na próxima semana para estender. Então, por aí vai. Então, acho que cada semana as instituições, quer seja de ensino ou não, empresas vão começar a pensar em como fazer e tudo mais. Então, a gente vai recebendo. Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante frisar que aí a gente vai precisar lembrar, né, porque eu vou ter que fazer um review aqui, qual é o nosso dia de aula, né, da semana, porque era uma semana sim e a outra não, não é? Então tem esse ponto também. Então, de qualquer forma, como não é dia 11, a gente vai ter aula aqui ainda virtual dia 11, então a partir daí a gente começa a se programar aí qual vai ser, senão vai ficar, né, uma coisa meio para não ter desencontro, mas a gente vou precisar dar um review aqui. Lá em fevereiro, que a gente começou dia 17, aí nós tivemos aula, não vou recordar de cabeça agora, se dia 16 ou dia 9 nós tivemos aula. Então, de qualquer forma, vamos aguardar aí as próximas notícias. E é isso que eu gostaria de passar hoje para vocês aí. Hoje eu estou recebendo mais alguns e-mails aqui sobre o projeto que é atividade até o dia 8, né? Mas enfim, então fique à vontade, se alguém quiser fazer algum comentário aí, senão a gente já encerra por aqui. Agradeço muito, muito aí a presença de vocês, a participação de vocês. Pode falar. No caso, são quantas telas de indicadores de desempenho que você quer? Não precisa se preocupar não, só apresenta ali qual é o que você vai trazer, né? Então, eu nem quis fazer aqui, ó, sei lá, eu não gosto muito de fazer, mas, por exemplo, sei lá, se você vir aí quer seja no Google, sei lá, qualquer de Google acadêmico pode ser, acho que é até uma fonte diferente, ó. Vários indicadores de desempenho. E tem alguns exemplos aí, logístico, sei lá, aqui, esse aqui é interessante, esse primeiro aqui. Má qualidade de rede. E de repente aqui ele já te traz alguns exemplos aqui, deixa eu ver se tem. Não tem, não tem. Lá, que tem a bibliografia, para vocês, enfim, fazer uma pesquisa de um tipo de indicador de desempenho, pode ser, não é questão de páginas ou telas, mas sim de trazer um tipo de indicador, aí como eu mostrei tem no livro didático, um exemplo, né, um pedido, como é que funciona, enfim, trazer aí algumas informações referente a alguns indicadores. Então, fica bem amplo aí, ou de alguma forma fica bem restrito, dependendo da sua visão, no sentido de falar. Por isso que eu não gosto muito de afinar, deixo mais amplo que vocês. Vou pegar o exemplo que eu vi no livro do Ava, ali, pesquisar sobre aquilo, faz isso. Tá? Então, tá fácil, não vai exigir nada de vocês aí, nada no sentido de desperdício, né? De ficar caçando uma coisa que não é possível. Não, é uma coisa que é fácil de encontrar. Defina qual é que você achou, ou que seja só de telas, né? Só de exemplo. Esse aqui é um sistema que gera um indicador, um sistema que é vendido por aí. Quais são as telas que ele mostra para você? Um exemplo. Eu não sou gay, não, mano. Eu falei, tá gay sim, mano. Tu deixou rebolantinho. Eu falei, quer dizer que eu sou gay, mano. Eu sou gay porque eu deixei o boné, mano. Beleza? Combinado, então? Obrigado, Alessio.
Valeu. Qualquer coisa, Matheus, pessoal, Denis, obrigado. Qualquer coisa, me manda um e-mail aí. Obrigado, Alessio. Eu Boa que noite. Já te Eu que mandei um e-mail, agradeço, tá, Léo? gente. Valeu, Valeu, professor. obrigado, Matheus. Boa noite para todos aí. Boa noite. Valeu, André. Boa noite. Valeu, Denis. Obrigado. Boa semana aí para vocês.